Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa um pouquinho diferente. É pra fazer um diário de leitura. Eu tô lendo O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Eu vou mostrar a capa aqui pra vocês. Eu tô lendo no Kindle. Essa edição aqui é da Nova Fronteira. Essa edição é muito cara, a edição física, então eu comprei só o e-book. Até porque eu não sabia se eu ia gostar tanto assim do livro, então eu preferi comprar o e-book. E eu tô gostando bastante do e-book porque ele tem um índicezinho que você já pode clicar e ir para o capítulo que você quer. Então isso tá sendo bem legal pra mim. E aí eu tava falando lá do livro no Scooby, e aí o Diego me sugeriu fazer diários de leitura, já que eu não vou ler o livro todo de uma vez. Essa leitura está sendo feita em conjunto. O pessoal do blog As Bastardas, as meninas do blog As Bastardas, elas estão fazendo discussões feministas. E o livro que elas estão lendo agora é justamente O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Como eu queria ler esse livro com outras pessoas, para poder discutir melhor as ideias que ele contém, então eu tô lendo com elas. A gente vai ler em partes. Agora, para o dia 15, a gente combinou de ler até a página mais ou menos 85, 100 por aí, que é a primeira parte do livro. Mostrando aqui pra vocês, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo. A primeira parte do livro se chama Destino. Essa primeira parte ela é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo fala da biologia, o segundo capítulo fala da psicanálise e o terceiro capítulo fala sobre o materialismo histórico. Eu já terminei de ler esses 3 primeiros capítulos, terminei de ler a primeira parte de Destino e vou comentar com vocês um pouquinho do que eu achei. A Simone de Beauvoir, no primeiro capítulo, que é o capítulo da biologia, ela se dedica a falar sobre como a biologia feminina é diferente da biologia masculina. E em vários aspectos ela coloca como se esses aspectos biológicos reduzissem a estabilidade, vamos colocar assim, do organismo feminino. Então, a mulher ela tem que passar pela gestação, ela tem que passar pela amamentação, ela tem que passar pela menstruação. E todos esses aspectos biológicos dificultariam a vida da mulher em sociedade. Ela também teria menos força física, isso teria feito alguma diferença também. Essa primeira parte, eu confesso que eu achei assim, muito complicada de ser lida. Primeiro porque ela é arrastada, ela começa falando assim, de organismos unicelulares que não usam sexo para procriar. Ela fala, sei lá, de organismos que simplesmente se repartem no meio e discute como nem sempre o sexo é fundamental para a procriação, e ela fala que a questão do sexo atrelado, do gênero atrelado à procriação, tem mais a ver com os mamíferos, e nas sociedades humanas isso teria sido ainda mais forte. Mas ela coloca assim, de um jeito que nem sempre ela diz qual é a fonte de onde ela está tirando aquelas informações. Muitas das informações eu achei um pouco estranhas, eu achei até um pouco duvidosas. E eu conversei com uma amiga minha que é médica, um pouco sobre isso. Se ela tá assistindo o vídeo, beijo pra ela. E ela me falou que nem todas essas informações elas estão corretas. Vamos colocar assim, essas dificuldades que a mulher enfrentaria com relação ao seu próprio corpo, elas existem, claro. Mas em muitos aspectos o corpo feminino ele está adaptado a tudo isso. Então a gente não pode dizer que a mulher ela tem assim malefícios decorrentes de ser mulher, digamos assim, de ser fêmea. Ela tem um corpo diferente, mas que está adaptado a essas diferenças. Então o que a Simone coloca no capítulo da biologia é que, independente da biologia, a mulher pode sim superar essa biologia e se libertar. E essa conclusão, claro, é verdadeira, mas o que eu me pergunto é, apesar da biologia, será que realmente a gente coloca as coisas dessa forma? Ou será que a mulher tem que se libertar e ponto? Porque do jeito que ela coloca, parece que o corpo feminino é de fato inferior ao masculino. E a mulher, a despeito disso, pode se libertar.
Mas o que eu vejo, o que eu penso é que o corpo feminino, ele não é inferior ao masculino, ele é diferente. E como a gente sabe, Darwin não fala na superação do mais forte, ele fala na superação do mais adaptado. Então, assim, na vida moderna, na prática, eu acho que a Simone coloca isso em alguns momentos do livro, inclusive, isso não é uma coisa que eu tô falando. Na vida moderna, não faz mais tanta diferença se você tem, por exemplo, um corpo forte, porque a gente tem vários outros mecanismos que dispensam a força. Então, a mulher deixou de ficar numa situação inferior. Talvez a situação inferior da mulher, fisicamente falando, tenha muito a ver com violência, né? A violência que ela sofre do homem. Mas assim, em geral, o que ficou pra mim é que eu tenho um corpo inferior ao corpo do homem. E eu não gostei disso. Isso me incomodou bastante, porque eu nunca me vi como inferior fisicamente, biologicamente ao homem. Eu sempre me vi como diferente. Da mesma forma que o homem tem algumas coisas que facilitam a vida dele, a gente também tem algumas coisas que facilitam a nossa vida. Então, se o homem é mais forte, em compensação a gente tem muito mais habilidade manual. Então eu fiquei um pouco incomodada com a forma como ela colocou. Partindo para o segundo capítulo, a gente tem a análise da psicanálise. Esse capítulo é dedicado basicamente a falar mal de Freud. Ela fala muito sobre os complexos, o complexo de Édipo e o complexo de Electra, e ela fala que esses complexos eles são extremamente deterministas e que isso retiraria dos indivíduos a liberdade. Eu acho que vocês já sabem que a Tati, do País das Entrelinhas, ela é psicóloga e ela estuda psicanálise, e ela já me adiantou que muitos dos conceitos que a Simone de Beauvoir coloca nesse capítulo estão equivocados. Eu acho que o que ela fez é pegar assim, generalizações sobre a psicanálise, interpretações erradas sobre o que Freud fala e descascar mesmo. Então, foi um capítulo que eu não aproveitei muita coisa. O terceiro capítulo, que é o materialismo histórico, ele se dedica também a falar mal das ideias de Engels. O materialismo histórico ele foi desenvolvido pelo marxismo, e Marx e Engels são o principal símbolo do materialismo histórico. E ela vai dizer que a luta feminista ela não pode ser vista como uma luta de classes, como Engels quer colocar. Porque a condição da mulher não é a condição de uma classe que tem que superar a dominação exercida por uma outra classe. A condição da mulher é de convivência com os homens. Então, não é uma luta de classes, é uma questão de você ter dia a dia que conviver com essa pessoa que te oprime e aprender um jeito de lidar com isso da melhor forma possível, mas não através da superação da luta de classe. Também foi um capítulo que eu não aproveitei muita coisa. Em geral, dessa primeira parte do livro, o que eu mais aproveitei foi a introdução da Simone de Beauvoir, porque foi lá que eu consegui ver o que ela está propondo com o segundo sexo. E o que ela está propondo com o segundo sexo é que, independente de ser mulher, de ser fêmea, e acima de tudo, a mulher é um ser humano e ela tem que ser colocada na sociedade, ela tem que ser vista na sociedade como um ser humano. Então o que ela coloca é isso, independente de fatores biológicos, independente de ser colocada como fêmea, independente dela ter filhos, independente dela ser mãe, ela tem que tomar para si sua própria libertação. A mulher ela foi colocada nesse lugar que a Simone de Beauvoir chama de o outro. Então assim, enquanto o homem seria o ser, a mulher seria o outro. Por isso o segundo sexo também. A mulher tem que se retirar desse lugar e voltar para uma posição ativa. Então assim, o que eu mais gostei dessa primeira parte basicamente foi a introdução, que eu acredito que ela venha a desenvolver ainda durante o livro. Se vocês quiserem entrar na discussão, acho que ainda dá tempo. E se vocês já leram o segundo sexo, comentem aqui embaixo comigo o que vocês acharam. Eu não tô falando aqui, obviamente, como uma especialista. Eu não sou filósofa e eu não estudo o existencialismo, que é a corrente filosófica em que a Simone de Beauvoir está inserida.
Então, assim, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam. Eu não tô com pretensão nenhuma aqui de ensinar. Eu tô com a pretensão aqui de dividir com vocês as minhas experiências de leitura. Eu tenho aqui em casa esse livro, O Ser e o Nada, do Sartre, que fala sobre o existencialismo. Eu comecei a ler, vou ver se tem alguma condição de eu ler esse livro, porque obviamente filosofia não é a minha especialidade. Mas eu vou também nos próximos diários de leitura falar pra vocês o que é que eu tô achando de O Ser e o Nada, se eu tô conseguindo progredir, se eu não tô, talvez ajude um pouco na compreensão do segundo sexo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, me falem pra que eu continue fazendo o diário, tá bom? Beijo, tchau!